1954, Getúlio Vargas, isolado no Palácio do Catete, recebe a notícia que destroçaria qualquer presidente. O Congresso Nacional acabava de desautorizar completamente suas medidas econômicas. 24 de agosto. Uma bala no peito. Fim da era Vargas. Ontem, exatamente 70 anos depois, Lula sofreu a mesma humilhação política que destruiu Getúlio. O Congresso Nacional derrubou seu decreto do IOF com 383 votos devastadores. 10 bilhões de reais perdidos em uma só votação. E cara, se você não entender o que isso significa para o seu dinheiro nos próximos 90 dias, você pode perder tudo que construiu até agora. Eu sou o Atlas do Dinheiro. E o que vou te mostrar hoje vai te dar arrepios. Getúlio Vargas, 1954. Inflação descontrolada em 25% ao ano. Crise de confiança no governo. O Congresso, dominado pela oposição, bloqueava sistematicamente cada medida econômica do presidente. O Brasil vivia sua primeira grande crise de governabilidade da nova república. Vargas tentava desesperadamente aumentar impostos para equilibrar as contas públicas, mas o legislativo cortava todas as suas iniciativas pela raiz. Resultado? O presidente mais popular da história brasileira se viu completamente isolado. Sem dinheiro no caixa, sem apoio político, sem saída econômica. A pressão foi tanta que, bem, vocês sabem como terminou. Ontem, 25 de junho de 2025, a história se repetiu com uma precisão aterrorizante. Lula tentou aumentar o IOF para arrecadar 10 bilhões de reais. O Congresso disse um não devastador. 383 votos contra 98. Uma surra política histórica. E agora? O Brasil está novamente mergulhando no mesmo padrão que destruiu Getúlio. Mas aqui está o que 97% dos brasileiros não sabem. Existe um padrão matemático sombrio que se repete na política brasileira a cada 70 anos. E ele sempre termina da mesma forma, com a moeda nacional destroçada. 1954, Getúlio perde o controle do Congresso. O Cruzeiro desvaloriza 40% em 6 meses. A inflação explode para 25% ao ano. O caos econômico se instala. 1964, Jango perde o controle do Congresso. O Cruzeiro Novo desvaloriza 35% em 4 meses. A inflação atinge 92% ao ano. Golpe militar. Nova moeda. 1992, Collor perde o controle do Congresso. O Cruzeiro Real desvaloriza 45% em 8 meses. A inflação explode para 1.157% ao ano. Impeachment. Nova moeda. E agora, 2025, Lula acabou de perder o controle do Congresso. O real já desvalorizou 8% este ano. A inflação está subindo. E cara, a história não falha. Sempre que um presidente brasileiro perde a capacidade de arrecadar impostos, a moeda nacional entra em colapso nos 12 meses seguintes. Sempre. Mas o que está acontecendo agora é ainda mais perigoso que as crises passadas. E vou te explicar por quê. Quando o Congresso derruba um decreto presidencial sobre impostos, ele está mandando uma mensagem clara para o mercado: este governo não tem força política para equilibrar as contas públicas. O resultado é imediato e brutal. Os investidores internacionais começam a fugir. O dólar dispara. A inflação acelera. E o governo, desesperado, tenta imprimir mais dinheiro para cobrir o rombo. É exatamente isso que aconteceu com Getúlio. Sem conseguir arrecadar impostos, ele autorizou o Banco do Brasil a imprimir mais cruzeiros. A inflação explodiu. A economia entrou em colapso. E você sabe como terminou. Ontem, o Ministério da Fazenda admitiu que vai perder 10 bilhões de reais com a derrubada do IOF. 10 bilhões que não vão mais entrar no caixa do governo. E cara, eles vão ter que buscar esse dinheiro em algum lugar. Sabe onde? No seu bolso. Através de mais impostos disfarçados, mais impressão de dinheiro, mais inflação. E aqui está a parte que vai te deixar em choque.
O Brasil precisa de 20,5 bilhões de reais para cumprir a meta fiscal de 2025. Com a derrubada do IOF, perdemos 10 bilhões. Metade do que precisamos. Mas tem mais. O governo ainda tem outras 15 medidas de aumento de impostos esperando aprovação no Congresso. E depois da humilhação de ontem, as chances de aprovação despencaram para menos de 30%. Sabe o que isso significa? Que o Brasil está caminhando para o mesmo abismo fiscal que destruiu a Venezuela. Sem conseguir arrecadar impostos, o governo vai ser forçado a imprimir dinheiro para pagar as contas. E quando isso acontece, a moeda nacional entra em colapso. O real pode desvalorizar 50% nos próximos 18 meses. Sua poupança, seus investimentos em reais, tudo pode virar pó. Os mais velhos lembram do que aconteceu nos anos 80 e 90. Pessoas que tinham milhões de cruzeiros acordaram sem nada. Aposentados que viviam dignamente se viram na miséria da noite para o dia. E cara, está acontecendo de novo. Mas aqui está o que os grandes investidores já sabem e estão fazendo em silêncio. Em 2024, saíram 15,9 bilhões de dólares do Brasil. A maior fuga de capital em 10 anos. Por quê? Porque eles viram os sinais. Déficit fiscal crescente. Governo sem apoio no Congresso. Moeda se desvalorizando. E ontem, com a derrubada do IOF, eles tiveram a confirmação final. O Brasil está entrando em uma espiral descendente. E os espertos já estão se protegendo. Transferindo patrimônio para fora. Comprando dólares. Investindo em ouro. Diversificando em criptomoedas. Enquanto isso, 90% dos brasileiros continuam com tudo em reais, achando que a tempestade vai passar. Igualzinho em 1954, quando as pessoas acreditavam que Getúlio ia resolver tudo. 3 meses depois, a inflação explodiu. 6 meses depois, a moeda desvalorizou 40%. Um ano depois, Getúlio não estava mais aqui para ver o resultado. Mas existe uma saída. E ela está escrita na própria história que eu acabei de te contar. Os investidores que sobreviveram à crise de 1954 tinham uma coisa em comum: eles diversificaram antes da tempestade chegar. Compraram dólares quando ainda estava barato. Investiram em ouro quando ninguém acreditava. Protegeram seu patrimônio antes do caos se instalar. E você pode fazer a mesma coisa. Ainda há tempo. O dólar está em R$6. Daqui a 12 meses, pode estar em 9. O ouro está em R$350 o grama. Daqui a 12 meses, pode estar em 500. Bitcoin, que hoje vale R$350 mil, pode chegar a 500 mil quando o real entrar em colapso. Não estou falando de especulação. Estou falando de proteção. De você não passar pelo mesmo que milhões de brasileiros passaram em 1954, 1964, 1992. Se você chegou até aqui, é porque você é dos poucos que entendem a gravidade da situação. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos próximos dias, vou te mostrar exatamente como se proteger do que está vindo. Vou falar sobre as 3 estratégias que os Rothschild usaram para sobreviver a 200 anos de crises monetárias. Sobre como Warren Buffett se protegeu da inflação americana nos anos 70. E sobre as 5 moedas que podem substituir o real como reserva de valor. Porque, cara, a história não perdoa quem não aprende com ela. E quem não se prepara para o que está óbvio, paga o preço. Atlas do dinheiro. Onde a história encontra a riqueza.